O plenário do Senado pode discutir amanhã vários projetos, incluindo o PROPAG, que é um programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. Por que é importante discutir isso amanhã? Olha, eu acredito que no plenário tem muitas matérias importantes, a gente fica atento, porque nessa época do ano, é a última semana antes do recesso, se colocam algumas coisas que não são de interesse da sociedade. Semana passada eu quero dar os parabéns a você, brasileiro, que foi retirado de pauta aquele projeto que ia obrigar a quem tem carro a colocar extintor de incêndio. Eu não sei a quem servia isso, mas o brasileiro que não já tem há muito tempo isso, essa obrigação. Inclusive em outros países, a maioria não tem essa obrigatoriedade e nós conseguimos tirar graças à sua mobilização, né, que ainda é sentida enquanto a gente tem isso aqui, que são as redes sociais. Né? Esse projeto é importante, dá um reequilíbrio para os estados, um fôlego maior, foi muito discutido com vários governadores. E eu acredito que a gente terá aí, se Deus quiser, uma aprovação. Um outro tema ainda no plenário amanhã trata do seu estado, senador, do estado do Ceará. Ele reconhece como patrimônio cultural brasileiro as barracas de praia e as atividades do barraqueiro de praia, da Praia do Futuro. Qual a mensagem que o senhor deixa aí para os barraqueiros? Olha, em primeiro lugar, eu fico muito feliz porque a minha infância e adolescência foi na Praia do Futuro, eu morei na Praia do Futuro, ali na rua Gerôncio Brígido, e sou um frequentador das barracas de praia. Aqui para nós é a cereja do bolo do nosso estado, né? Do turismo do nosso estado. Não existe, com todo respeito às outras lindas capitais brasileiras, não existe uma estrutura de praia igual a de Fortaleza. E isso, na decisão que se tem ali, o brasileiro escolhendo qual é a capital que vai, uma das coisas que pesa são as nossas barracas de praia, com piscina, com a comida maravilhosa, com a estrutura muito bem montada e que atrai turistas. Então, o que está acontecendo é uma perseguição hoje a essas barracas, ao ponto que se precisa fazer legislações nesse sentido. Esse projeto muito importante, inclusive voto a favor, já veio da Câmara, e tem um meu também, para que seja levado aí a um patrimônio cultural, né, as barracas de praia, né, um reconhecimento da cultura nacional, que a partir de Fortaleza para o mundo. Então que a gente não faça perseguição a quem quer empreender, não faça perseguição a quem gera emprego, a quem traz renda para o nosso povo. Né? E existem algumas pessoas que são muito ali bitoladas, né, na lei, não tem flexibilidade e querem acabar com essas barracas. E não faz sentido, em pleno século XXI, se acabar. Você vê que em outros, lá em Salvador, acabou ali, tirou, existia também e perdeu muito a cidade de Salvador com essa decisão. Em outras, em Aracaju, lá em Sergipe, já teve uma construção melhor e manteve ali em algumas regiões. Então, Fortaleza é típica, Praia do Futuro é um exemplo. Está crescendo com hotéis lá, justamente por isso. Então, isso é uma forma de ocupar de forma saudável, gerando emprego, e a gente vai amanhã, se Deus quiser, aprovar esse projeto por unanimidade, e o meu também, para que a gente possa tramitar aqui e dar mais um passo para a proteção desse ambiente que gera milhares de empregos, pessoas felizes que vão ao nosso estado do Ceará. Senador, um último tema. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje sobre aprimoramentos da Lei Maria da Penha e a sua melhor aplicação. Como é que foi o resultado dessa reunião de hoje? Muito importante. Nós tivemos, eu não sei por que, um movimento de última hora de setores querendo cancelar a audiência. Isso, a gente já liga o clique. Por que cancelar? Quem é que não quer debate sobre aprimoramento de uma legislação? O que é que está por trás disso? É ideologia? É política partidária? Mas o que a gente viu na audiência hoje, eu recomendo a você que não assistiu, que procure nos canais do YouTube da TV Senado e nas outras redes sociais. Foi um debate de alto nível, né, onde especialistas, pessoas que vivem na ponta da realidade, todos ali praticamente elogiaram a lei. Né? É intolerável que mulheres sofram agressão em pleno século XXI, mas ao mesmo tempo tem um percentual de pessoas que estão sendo vítimas de falsas denúncias. E isso é muito grave, né? E já chegou várias no nosso gabinete, né? E a gente precisa jogar uma luz para corrigir. Por que tem gente que está se aproveitando de uma lei importante para o Brasil para
interesse patrimonial para pressionar, tirando o filho próximo do pai, para fechar um acordo. Isso é justo? Isso é correto? O que é que a gente pode melhorar na lei nesse sentido, né? Então, por que não querem esse debate? Me causou muita estranheza. Teve também uma colocação que me chamou a atenção, porque eu vivi na minha infância, né? Curiosamente, não existe coincidência, o caso da Maria da Penha. A minha mãe era amiga da Maria da Penha. Depois do que aconteceu com ela, a minha mãe ficou nos tribunais acompanhando o julgamento de forma emocional muito forte. E o meu pai, antes de tudo isso acontecer, ele tinha trabalhado, o marido dela tinha trabalhado na empresa do meu pai. Então eu vivi essa ponta toda, e quando eu vi um documentário do Brasil Paralelo sobre o caso, né, que poderia ser uma falsa denúncia, e hoje o advogado colocou que não estão dando acesso ao processo a ele, o advogado do marido dela, me causa estranheza. Por quê? Né? Porque que é um assunto proibido. Aí fica a pergunta, em democracia também tem assunto proibido, assunto que não pode ser tocado? Então isso me causa, por um homem da liberdade de expressão, né, que quero que as pessoas critiquem, inclusive a mim, tá certo? Quando pensem diferente, aberto, me causam estranheza não quererem tocar nesse assunto, como se fosse uma verdade imposta. E a gente precisa ter essa cautela e abrir o processo para os advogados. Está impedindo advogado de trabalhar. Então, foi colocado hoje, me chamou a atenção com relação a isso, e eu fiquei com a intenção de verificar mais. Vamos precisar fazer mais audiências públicas sobre isso, né, e que a justiça possa conceder a oportunidade das pessoas terem acesso, principalmente as partes, terem acesso aos autos, porque se eventualmente tiver cometido uma injustiça, né, nós tivemos outras causas, nos Estados Unidos, o caso Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos, depois de décadas. Foi detectado que foi com base num fraude, né? Foi mostrado que não foi um estupro, que não era isso. Então, que a gente possa ter sabedoria e enfrentar o que tiver que enfrentar para que a justiça seja para todos, para as mulheres, que merecem todo o respeito, para os homens, para as crianças. Cadê o olhar para as crianças, que podem estar sofrendo muito com essa situação, muitas vezes por questão patrimonial, de falsa denúncia, falsas notificações? Então, qual é o percentual disso? Se tiver um caso, já justifica uma análise, mas parece que são dezenas, centenas de casos, e que a gente precisa ter cuidado, porque um dia a vítima pode ser você também. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa sorte.